Então vamos voltar aqui para a gente continuar vendo aqui sobre a linguagem do teatro. Então vamos ver aqui que para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, um momento de tensão, que será resolvido no decorrer dos fatos, certo? Então observe aí que a história, né, precisa ter ali início, meio e fim, porém também os atores, né, precisam prender a atenção do espectador. Então, a história precisa também ser interessante, ser estimulante, né, para que as pessoas possam se interessar. Tá? Então, como o texto está dizendo aqui, ó, conflito, tensão, drama, né? Também nós vamos ver aqui outras formas de texto, né, teatral, como a comédia. Vamos ver um pouquinho sobre a comédia? Então, a comédia é o uso de humor nas artes cênicas. Olha que legal. Olha essas mulheres aqui, ó, essas mulheres aqui, ó, elas estão com uma expressão corporal aí, né, de humor, de alegria, estão sorrindo, estão aí conforme a temática, né, está dizendo. Que, no caso, a comédia, elas precisam ser engraçadas. Tá? Não dá para fazer comédia muito sério. Muito não, sério. Tem que ser alegre, feliz. Então, também pode significar um espetáculo que recorre intensivamente ao humor. De forma geral, comédia é o que é engraçado, que faz rir. Então, observem aí que comédia precisa ser o quê? É engraçado, fazer as pessoas sorrir, né? Ficar alegre. Então, é uma forma aí, é uma característica, então, da comédia. Então, um outro tipo, pessoal, de cena, né? Um tipo de teatro é o drama. Uma outra narrativa do teatro, temos também o texto dramático, né? Certo? Então, a palavra drama origina-se na Grécia Antiga, que significa ação. Ou seja, Aristóteles, né, um filósofo também, em sua poética, divide a literatura de sua época da forma oral, nos modos narrativos ou épico, tá? Sendo dramático e misto. Então, observamos aí então que o drama é uma narrativa, né, dramática, que mostra ali então tensão, drama, né? Como nós estamos vendo nessa cena aqui, ó. Observe aqui nessa cena à direita, esse casal aqui, né? Estão ali num momento dramático, né? A mulher está com uma expressão ali de angústia, de tensão. Então, está ligada então ao texto dramático. Uma curiosidade, pessoal. Vamos ver essa curiosidade aqui que eu trouxe para vocês, tá? Falar um pouquinho das máscaras, né? Já falei que as máscaras fazem parte aí do teatro grego, né? Na Grécia Antiga. Então, as máscaras são instrumentos essencial do figurino dos atores, sendo muito utilizado no teatro grego. Já que as mulheres, por que eles utilizavam muitas máscaras? Já que as mulheres não participavam das atuações, isso mesmo. Então, é uma curiosidade, né? Então, por que eles usavam tantas máscaras, né? Para cenas, para encenação? Ou seja, então as mulheres não participavam, né? Nós sabemos que em muitos períodos aí, também não foi diferente na Grécia, a mulher não tinha muita liberdade, não tinha vez, né? Não tinha vez na sua atuação. Então, não eram consideradas cidadãs da polis. Por isso que elas não participavam, não eram consideradas cidadãs. Olha quanto tempo, né? Desde então, no período antigo, as mulheres já sofriam aí preconceito por ser mulher. Então, as máscaras, muito coloridas, podiam representar personagens de ambos os sexos. Isso mesmo. Então, observamos aqui que há várias máscaras, né? Essa imagem que eu trouxe aí desse site. E, então, ó, tanto imagens aí de terror, né? Do personagem aí que traz o medo, como tristeza, como... Eu não vi aqui nenhuma máscara que traz aí um sorriso, né? Talvez essa aqui, não sei, essa aqui também tá
aí com um olhar aí bem de tristeza, dramático, enfim. Então são muitas as máscaras, né, que eles utilizam aí para representar aí um personagem, uma expressão. Então, você sabia que as máscaras da tragédia e da comédia faz referência à origem grega do teatro e aos principais gêneros disseminados na Grécia Antiga? Isso mesmo, então observe aí que nós vamos sempre utilizar as máscaras, né, para poder enfatizar aí a tragédia, né, e comédia que é de origem grega, certo, pessoal? Então, nosso cenário tem aí imagens da máscara já para representar aí essa aula sobre teatro. Então, vamos falar um pouquinho do teatro ocidental, a história do teatro ocidental. Então, o teatro, como nós já vimos, né, tem origem aí no século 6 a.C., na Grécia Antiga, surgindo então das festas a deuses, né, como Dionísio, e também em homenagem ao deus Dionísio e deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Então nós estamos vendo aqui a imagem aí do teatro nesse período, né? Antigo teatro na Acrópole grega, Atenas. Então observe aí que é um espaço aberto, né? Teatro de arena, um espaço aberto aí com centenas de lugares para as pessoas aí apreciarem o teatro. Então, falar um pouquinho sobre as peças, né? Muitas peças teatrais gregas são representadas até hoje, visto a influência que tiveram no mundo. Então, ó, são elas Édipo, rei, de Sófocles, Prometeu, acorrentado, de Ésquilo, as Troianas, de Eurípides, as Vespas, de Aristófanes. Então, eu nunca assisti nenhuma dessas peças aí, né? Deve ser bastante interessante. Então, o teatro até hoje, né, ainda sofre influência então, do teatro grego, inclusive as peças, né, teatrais desse período ainda são representadas até hoje devido à qualidade, né, devido também ser apreciado pelas pessoas. Uma curiosidade, a arquitetura dos teatros gregos possuía como característica a construção ao ar livre, né, chamada de teatros de arenas, tá, pessoal? Que é esse modelo aqui, ó, essa estrutura aqui, em forma de meia-lua, visando então uma melhor acústica. Então eles possuíam uma grande arquibancada para a plateia, como nós estamos observando aí na imagem, certo? Olha aí. Muito bem. Então aqui a imagem que eu já tinha mostrado anteriormente. Então, teatro de arena é esse em meia-lua, certo? Tem outros modelos de teatro, mas o de arena é com base nesse teatro aí, desde da Grécia Antiga. Vamos seguir aqui. No surgimento do teatro na Grécia, a arte era representada por duas máscaras. A máscara da tragédia e a máscara da comédia. Certo, pessoal? Então, observamos aí que no teatro grego, né, tinha duas formas de representar aí, as cenas, né, as encenações, por meio, então, né, das máscaras, que poderia ser, então, tragédia ou comédia. Aristóteles, né, um filósofo grego, para diferenciar a comédia de tragédia, ele diz que tragédia está relacionado, essencialmente, de homens superiores, heróis, né? Tragédia está relacionada então a homens superiores, ou seja, os heróis de guerra, enfim, os grandes homens, né? E a comédia fala sobre os homens inferiores, pessoas comuns da polis. Então, as pessoas comuns, as pessoas mais simples ali, eram então personagens aí da comédia, né? Eram personagens de comédia, ou seja, para rir, para fazer rir, né, as pessoas. Então, interessante aí vocês também focar nesses dois termos aí. Teatro romano. E como estamos falando do teatro, na história do teatro, pessoal, então abordamos ali o teatro grego, né,
o perfil, o estilo do teatro grego, então vamos falar do teatro romano. Então, de cultura para cultura, há diferenças também na abordagem dos temas. Então, vamos ver aqui como o teatro romano era desenvolvido. Então, também sofreu influência do teatro grego, né, como assim nas outras artes. Roma também teve, então, os gregos como exemplo, né, o teatro grego como exemplo, e se desenvolveu na época clássica. Desempenhou um papel social na sociedade e influenciou a política e as crenças da população. Olha aí, então eles aproveitaram desse elemento aí do teatro, que o teatro ele informa, o teatro ele também transmite ideias, né? Então, o Roma aproveitou então desse elemento aí, dessa linguagem do teatro para influenciar a política e as crenças populares. Entre os dramaturgos romanos destacam-se Plauto, Terêncio e Menandro, tá? Aí para vocês conhecerem essas pessoas aí, só o nome dessas pessoas, né? Na Roma antiga, o teatro era o lugar onde os romanos se reuniam para passar o seu tempo livre, ou seja, se divertir. Pompeu foi o primeiro a construir, né, a cidade de Pompeu foi o primeiro a construir um teatro de pedra em 55 a.C., sendo que o teatro levou o seu nome, Teatro de Pompeu. Então aqui está a imagem, ó, do Teatro de Pompeu. Então observe aí que os romanos também utilizou aí do elemento, né, da linguagem do teatro para se divertir, né? Provavelmente nem todas as pessoas participavam. Tá, então vamos falar um pouquinho do teatro medieval, falamos ali do teatro romano. O teatro medieval, representadas por membros do clero. Isso mesmo, pessoal, membros do clero. Então, ó, a igreja também se beneficiou do teatro, então, para levar suas mensagens, né, em relação à religião. Então, olha, observe que as peças tinham como figurantes os fiéis e misturavam a língua do país ao latim. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, aqui de uma encenação de teatro, aí no teatro público, né? Aí no espaço público, espaço aberto, e as pessoas ali observando, a imagem não está muito nítida, mas é uma forma para vocês entenderem aí como que esse teatro era desenvolvido aí também no período medieval. Então a encenação poderiam ser litúrgicas ou profanas. Então observe aqui que no período medieval o teatro já foi mais ao alcance ao público, mas por quê? Porque a igreja tinha interesse, né? Interesse que as pessoas tivessem acesso devido para utilizar, né, esse elemento aí para disseminar isso, a sua ideologia, as suas ideias ou a religião cristã. Aqui eu trouxe outra imagem para vocês observarem. Então, sob a influência da Igreja Católica e da divisão teocêntrica do mundo, o teatro medieval foi basicamente um teatro litúrgico, articulado com os ritos, as celebrações e o culto da religião católica. Então, nós observamos que nessa imagem, né, que também retrata aí o teatro aí no espaço aberto, não em um espaço físico, né, como no período grego, no romano, mas sim aí com um cenário, parece que móvel, né? Um cenário móvel. Então as pessoas estavam ali ao redor observando ali as cenas. O teatro medieval tem início então a partir do século XII e permaneceu até o século XV, com a chegada então do período renascentista. Sua origem está relacionada com as celebrações realizadas a favor das festividades religiosas, também Páscoa, o Natal, dentre outros, né, pessoal? Então, a igreja até hoje utiliza, então, como eu já falei, que há teatro também nas igrejas, porque, né, por meio das festas comemorativas, então, as pessoas utilizam ali dessa linguagem do teatro para encenar ali aquela história, né, aquela passagem bíblica, para melhor ilustrar para as pessoas. Eu já assisti muitos teatros também dentro da igreja, né, o teatro religioso. Então, no período medieval, nós observamos ali que também não foi diferente, né? Então, o clero utilizava muito desse elemento aí do teatro, que é a encenação ali, que há os personagens, né? Com o figurino, seja por meio das peças dramáticas ou
da comédia, então é uma forma muito significativa de ensinar as pessoas, né? Então, no período medieval, tanto as artes, né, plásticas, como a pintura, esculturas, a ornamentação das igrejas, também a arquitetura, contribuiu aí para ensinar, para disseminar, né, não sei se estou falando a palavra correta, mas para ampliar ali o conhecimento das pessoas para a religião, né? Então, para ampliar ali, massificar ali, então, a religião da época que era a religião católica, certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso texto. Vamos seguir aqui, falar então da sequência aí ao texto. Então, vamos falar do teatro no Renascimento. Então, observe que nós estamos fazendo uma sequência aí histórica, né, do teatro. Então, após o teatro ali medieval, já iniciamos aqui o teatro no Renascimento. Vamos ver como que nesse período aí do Renascimento, que o renascer, né, de novas ideias, no qual as pessoas, né, o homem passou a ser o centro das atenção. Então vamos ver como eles utilizavam ainda a linguagem do teatro. Vamos ver. Então o teatro renascentista foi aquele produzido durante, né, o período do Renascimento, que teve início na Itália, no século XV. Então, diferente do teatro medieval religioso, o teatro renascentista apostou no teatro popular, de caráter cômico e burlesco, e na exploração de vários temas. Olha aí quanto ele modificou, né, aqui nesse período renascentista. Por quê? Já que no teatro medieval a temática era a religião, né? Já no período renascentista, já apostou então no teatro popular. Então, se aproximou das pessoas, né, com temas como cômico, né, a exploração de vários temas. Então, houve então rompimento com o padrão aí clássico e inovando também nesse período. Então, vale a pena falar então sobre William Shakespeare, certo, pessoal? Nasceu em 1564, morreu em 1616. Então, foi um dramaturgo e poeta inglês, autor de tragédias famosas como Hamlet, Otelo, né? Alguns eu acredito que vocês já assistiram, e o famoso texto, né, de Romeu e Julieta, que eu amo, adoro, eu assisto os filmes de Romeu e Julieta, nunca li o livro, né, mas já li textos poéticos de Romeu e Julieta, né, feito aí por William Shakespeare. Então é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Olha que interessante, né? Então tá aqui a foto dele, para vocês conhecerem aí esse homem romântico, né, que conseguiu fazer aí escrever várias histórias românticas aí. Então, muito interessante, se tiverem curiosidade, pesquisar aí alguns textos escritos de Shakespeare, né? Façam isso para vocês conhecerem mais sobre ele, tá? Então, uma frase dele aqui, o tolo pensa ser sábio, mas o sábio conhece sua ignorância. Olha que importante, né, essa fala aí. Geralmente nós pensamos que sabemos tudo, né? Mas para sermos sábios, precisamos reconhecer que somos ignorantes muitas vezes. Nós não conhecemos tudo, não dominamos todas as áreas.